Palavra de hoje. Momento de reflexão na fé em Cristo. Glória a Jesus, como é bom meditar na palavra de Deus a cada dia. Ele sempre tem uma palavra para você. Às vezes o Senhor fala mansinho, Ele fala calmo, Ele direciona. Às vezes o Senhor, Ele nos reposiciona, trazendo uma palavra de confronto, mas que mude a nossa vida. Aqui em Marcos, capítulo de número 15, hoje o versículo 31, mas você pode ler, não é, o Evangelho de Marcos todinho, amém? Inclusive, toda a palavra de Deus, se desafie a fazer isso, amém? Aqui em Marcos 15, 31 está escrito aqui, vamos lá. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, podemos classificá-los como os religiosos daquela época, escarnecendo entre si diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. O que a Bíblia diz que eles estavam fazendo? Escarnecendo. Eles estavam dando vontade para a carne, ou melhor, eles estavam cumprindo a vontade da carne. E ali naquele ato de zombaria, eles diziam para Jesus, quando ele estava no madeiro por mim e por você, porque até os insultos ele teve que suportar por mim e por você, salvou os outros, mas a si mesmo ele não pode salvar-se. Queridos fariseus, aqui os escribas, os sacerdotes, melhor dizendo, mas eu creio que os fariseus também estavam por lá, eles já estavam fazendo a vontade de si, a vontade deles mesmos. Agora ele vira e diz: olha, Jesus salvou a tantos, mas a si mesmo ele não pode se salvar. Olha o versículo 32, desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Sabe por que Jesus a si mesmo, ele não fez a sua vontade? Porque a si mesmo ele se negou, a si mesmo ele crucificou, a si mesmo ele resolveu fazer a vontade do Pai. Você lembra da oração de Jesus? Se for possível, passa-se de mim este cálice, mas contudo que a vontade do Senhor se cumpra. É a vontade de Deus, meu irmão, minha irmã, que me ouve aqui pela palavra de hoje, que importa para a nossa vida. Não, ele não desceu da cruz, não, ele não se salvou ali, entre aspas, da cruz. Por quê? Porque convinha, estava escrito sobre ele, não é, que ele teria que se entregar na cruz para demonstrar o amor do Pai por mim e por você. Sim, estava doendo, porque ele estava ali também na condição de homem. Sim, ele estava angustiado. Sim, trevas foi ali sobre ele, mas ele não desceu da cruz, não é porque ele não tinha poder para descer, é porque ele era obediente ao Pai. Há pessoas que têm poder em suas mãos, elas podem fazer, mas sabe por que elas não erram? Porque elas não pecam? Porque elas não descem da cruz? Porque elas têm um Pai para obedecer. Mas há pessoas que têm esse poder nas mãos, mas não honra o Pai, porque mente, porque desobedece, porque desacata, porque resolve fazer a vontade de si mesmo. Mas não é a minha vontade, é a vontade dele. Nunca foi sobre mim, é sempre sobre ele. De igual modo, eles estavam escarnecendo. Quando a gente lê aqui o versículo 28, e cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ah, tu que destrói o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. E aí sacerdotes e escribas aproveitavam para zombar do meu Deus, e eu espero que do seu Deus também, mas não entenderam o que estava acontecendo ali naquele momento, que uma profecia estava se cumprindo, que ele precisava ir ao madeiro para provar o seu amor para conosco. Quando a gente abre a palavra de Deus, nós não vamos ver em nenhum momento, não é o Senhor Deus, ele dando abertura para que a nossa vontade se cumpra. É sempre ao contrário.
Quando você abre no famoso texto, não é, de Romanos 12:2, você vai ver Paulo explicando isso aos romanos, aos crentes em Roma. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, como santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Para que eu e você possamos apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável, a minha vontade precisa estar debaixo dos meus pés. Eu tenho que ser senhor da minha vontade. A minha vontade, a sua vontade, nem sempre é a vontade de Deus. Mas a Bíblia diz que o Senhor, Ele é Senhor de senhores. Ele quer que você seja Senhor da sua vontade. Eu quero me relacionar com alguém e manter um relacionamento porque eu gosto da pessoa e a pessoa é boa. Eu te pergunto, a pessoa é do Senhor para você? Sim, é uma pessoa boa. Não, eu não estou perguntando se a pessoa é boa, se ela tem caráter, se ela tem dinheiro. Eu não estou perguntando sobre isso, eu estou perguntando sobre a vontade de Deus para a sua vida, porque a vontade de Deus está alinhada. Olha, com a palavra, se eu tiver que alterar alguma coisa para dizer que é vontade de Deus, então não é a vontade de Deus, eu preciso falar, é a minha vontade. É a minha vontade, porque eu estou, obedecendo às minhas carências, eu estou obedecendo às minhas fugas, eu estou obedecendo à minha carne. E se eu estou obedecendo à minha carne, ela não está crucificada com Cristo. Quando a gente estuda sobre batismo, nós entendemos isso, que o batismo nada mais é do que ali a representação, o simbolismo daquele momento em que a gente sepultou a nossa carne. E o apóstolo Paulo, ele diz isso, que quando a gente passa pelas águas, nós estamos ali dizendo claramente, publicamente, que eu morri para este mundo. Mas como assim morri para o mundo? Porque às vezes nós pensamos que fazer parte de morrer para o mundo são apenas algumas coisas mais gritantes, mas na verdade é morrer para a nossa vontade. E eu preciso entender isso, sabe? Eu quero fazer algo, mas para que seja de Deus, eu tenho que dar esse jeitinho, jeitosamente. As pessoas ali em Israel, sobretudo os religiosos, eles estavam desobedecendo a palavra de Deus. Então eu não posso dar jeitinho, eu não posso ter filho primeiro para depois casar. Primeiro eu vou namorar, depois eu vou noivar, depois eu vou casar, depois eu vou ter filhos. Se eu faço o inverso, eu não posso falar, é da vontade ativa de Deus. Estava escrito que seria assim, porque Deus, Ele não escreve, fora da palavra. Ele não escreve uma coisa e manda a gente fazer outra. Somos nós que fazemos. E às vezes, pela misericórdia dEle, Ele alinha, Ele aproveita, Ele ajusta, porque a gente toma decisões certas e depois acaba ali pela misericórdia e graça de Deus alinhando. Mas as consequências, elas vão ficando. Sobre cada atitude errada, mesmo com o perdão, vem a consequência, e a consequência é terrível, porque ela pode se alastrar por anos e mais anos, e às vezes não ter solução e te amarrar, em determinadas situações. Então, nós precisamos fazer como Jesus, crucificado, Ele pregado, Ele não poderia, naquela hora, fazer a sua vontade, porque Ele decidiu fazer a vontade do Pai. Mas como Jesus, pessoas irão ir até você e vai colocar para você, desce daí, desce dessa cruz, faça a sua vontade, você pode fazer, não tem problema, tem outros crentes fazendo, isso não tem nada a ver. É isso que os religiosos vão fazer com você. Pessoas que estão dentro da igreja, mas não estão salvas, só estão frequentando, essas vão chegar para você com palavras doces, meigas, suaves, mas que se você obedecer, você vai sair da vontade e do querer do Pai. Vigie e ore para que a vontade da carne caia por terra em nome de Jesus. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Está em Romanos capítulo 8, versículo 8. Palavra de hoje.
Momento de reflexão na fé em Cristo.